Imagine acordar amanhã e descobrir que um país inteiro foi colocado de joelhos sem que um único tiro fosse disparado, sem tanques atravessando fronteiras, sem mísseis cruzando o céu, sem soldados nas ruas. Parece impossível, mas essa forma de guerra já existe. E o mais impressionante é que ela está sendo usada neste exato momento. O problema é que agora existem sinais de que algo ainda maior está sendo preparado, e os efeitos podem atingir economias, empresas e até o seu bolso. Durante décadas, quando as pessoas ouviam a palavra guerra, imaginavam bombas, exércitos e destruição física. Mas o mundo mudou. Hoje, o poder pode ser exercido através do dinheiro, através dos bancos, através dos sistemas que movimentam trilhões de dólares todos os dias. E aqui começa a parte mais preocupante, porque os Estados Unidos continuam controlando grande parte dessa infraestrutura financeira global. E isso lhes dá uma arma que poucos países conseguem enfrentar. Nos últimos anos, governos ao redor do planeta começaram a perceber algo que antes parecia impossível. O sistema financeiro internacional não é apenas uma ferramenta econômica, ele também pode ser usado como instrumento de pressão política. Quando um país depende de uma estrutura controlada por outro, essa dependência pode se transformar em vulnerabilidade. E é exatamente essa percepção que está acelerando mudanças profundas nos bastidores da economia mundial. O que está acontecendo agora não é apenas uma disputa por dinheiro, é uma disputa por influência, poder e sobrevivência econômica. De um lado, os Estados Unidos tentam preservar sua posição dominante. Do outro, várias potências buscam reduzir essa dependência. E isso importa para você porque quando gigantes entram em conflito econômico, os impactos acabam chegando ao preço dos produtos, aos investimentos, aos empregos e ao custo de vida. Para entender o tamanho dessa disputa, precisamos olhar para o dólar. Durante décadas, a moeda americana se tornou a principal referência global. Países negociam em dólar, bancos utilizam dólar. Reservas internacionais são mantidas em dólar. Esse domínio criou uma enorme vantagem estratégica para os Estados Unidos, mas também criou um sistema onde grande parte do planeta depende de regras que não controla diretamente. E aqui surge uma pergunta fundamental. O que acontece quando um país entra em conflito com Washington? Em muitos casos, ele continua existindo fisicamente, mas passa a enfrentar barreiras financeiras que podem atingir sua economia inteira. O acesso ao crédito diminui, investimentos desaparecem, empresas enfrentam dificuldades para operar e, de repente, o problema deixa de ser militar e passa a ser econômico. Essa é a lógica da nova guerra. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. O verdadeiro poder não está apenas no dinheiro, está nos canais por onde esse dinheiro circula. Quem controla as redes financeiras possui capacidade de acelerar, dificultar ou bloquear fluxos econômicos inteiros. E conforme as tensões internacionais aumentam, cresce também a possibilidade de que essas ferramentas sejam usadas com mais frequência nos próximos anos. Nos bastidores, governos estão investindo bilhões para reduzir vulnerabilidades. China, Rússia e outros países aceleram projetos alternativos de pagamentos internacionais. O motivo é simples. Ninguém quer depender de um sistema que pode ser usado contra seus interesses em momentos de crise. E quanto mais países buscam alternativas, mais intensa fica a disputa pelo controle da economia global. O problema é que construir uma alternativa não acontece da noite para o dia. O dólar ainda domina uma parte enorme das transações internacionais. Os mercados americanos continuam sendo gigantescos.
Os títulos do governo dos Estados Unidos ainda são considerados um dos pilares do sistema financeiro mundial. Isso significa que qualquer tentativa de mudança gera resistência, tensão e incerteza. Enquanto isso, os Estados Unidos observam um cenário que ameaça sua influência histórica. Quanto mais países buscam independência financeira, maior é o risco de fragmentação do sistema global. E é justamente por isso que muitos analistas acreditam que estamos entrando em uma fase de disputas econômicas muito mais agressivas. Não necessariamente com armas tradicionais, mas com instrumentos financeiros cada vez mais sofisticados. Dinheiro, tecnologia e geopolítica estão se misturando de uma forma inédita. Sistemas digitais, moedas eletrônicas, inteligência artificial e monitoramento financeiro estão transformando a maneira como governos exercem poder. E isso se conecta diretamente com uma mudança silenciosa que poucas pessoas acompanham. O controle econômico está se tornando mais rápido, mais preciso e potencialmente mais abrangente. Quando uma medida financeira é aplicada, seus efeitos podem se espalhar muito além das fronteiras de um único país. Cadeias produtivas são afetadas, mercados reagem, investidores mudam estratégias, empresas revisam planos. O impacto se espalha como ondas em um lago. E em uma economia globalizada, quase ninguém permanece completamente isolado dessas consequências. Agora pense no consumidor comum. Quando tensões econômicas aumentam, os primeiros sinais costumam aparecer em lugares familiares. Preços mais altos, crédito mais caro, oscilações cambiais, custos de produção maiores. Muitas vezes, as pessoas sentem os efeitos antes mesmo de entenderem a causa. E isso torna essa nova forma de conflito ainda mais poderosa e difícil de identificar. Empresas também enfrentam riscos crescentes. Uma mudança regulatória, uma restrição financeira ou uma crise internacional podem alterar cadeias inteiras de fornecimento. O resultado é que negócios precisam se adaptar rapidamente. Quem depende de mercados globais fica exposto a decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância. E essa dependência se tornou uma das maiores preocupações estratégicas do século XXI. Mas existe uma consequência ainda mais profunda. Conforme países tentam proteger seus interesses, o mundo pode começar a se dividir em blocos econômicos cada vez mais distintos, sistemas financeiros paralelos, rotas comerciais diferentes, regras próprias. O que antes parecia uma economia global integrada pode começar a se transformar em um ambiente muito mais fragmentado e competitivo. E quando blocos rivais surgem, a pressão sobre países intermediários aumenta. Nações que mantêm relações com diferentes potências podem ser forçadas a tomar decisões difíceis. O equilíbrio fica mais delicado, as negociações ficam mais complexas e cada escolha econômica passa a ter implicações geopolíticas muito maiores do que no passado. O cenário futuro mais provável não é uma guerra tradicional entre grandes potências. É uma sequência de disputas econômicas, tecnológicas e financeiras acontecendo ao mesmo tempo. Tarifas, sanções, restrições comerciais, sistemas alternativos e batalhas por influência podem se tornar cada vez mais comuns. E isso significa que a instabilidade pode deixar de ser exceção para se tornar rotina. O mais impressionante é que muitas dessas mudanças acontecem longe dos holofotes. Enquanto a atenção pública está voltada para crises imediatas, acordos, investimentos e decisões estratégicas estão redesenhando a arquitetura financeira global. E quando os efeitos se tornam visíveis para a população, normalmente boa parte do processo já aconteceu.
Talvez a maior pergunta não seja se uma nova guerra financeira está começando. Talvez a pergunta seja até onde ela pode chegar. Porque quando o dinheiro se transforma em arma, todos os participantes do sistema acabam sendo afetados de alguma forma. E agora eu quero saber sua opinião. Estamos diante de uma simples disputa econômica ou do início de uma transformação histórica capaz de mudar a ordem mundial? Deixe seu comentário, porque esse assunto está apenas começando.